Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 21 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Reforma da Previdência vai evitar colapso nas contas. Foi o que reforçou hoje o presidente Michel Temer em reunião com deputados que analisam a proposta do governo. Thaísa Dias. A reforma da Previdência faz parte dos esforços para garantir o crescimento do país e o futuro dos programas sociais. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Ministro da Fazenda diz que Brasil começa a crescer depois de uma longa crise. Foi longa, foi difícil, foi dura, gerou esse número enorme de desempregados, mas o Brasil já começou a crescer. Combate à AIDS, 77 milhões de preservativos vão ser distribuídos em blocos e desfiles de carnaval pelo país. Municípios do Pará vão ser atendidos com luz e água para todos. Natália Kozlik. Mais de 13 mil famílias do interior do Pará recebem água e energia elétrica. Eu volto daqui a pouco com mais informações. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. A reforma da Previdência é fundamental para garantir os pagamentos dos benefícios e a continuidade dos programas sociais. A afirmação é do presidente Michel Temer, que recebeu no Palácio do Planalto deputados que fazem parte da comissão da Câmara, que analisa a proposta de reforma enviada pelo governo. Temer explicou pontos dessa proposta e falou que o debate é importante para evitar a divulgação de informações imprecisas sobre o assunto. Na reunião com deputados da comissão que analisa a reforma da Previdência na Câmara, além de ministros, o presidente Michel Temer falou sobre a importância do projeto para o governo. Temer destacou o diálogo com o Congresso e a sociedade e afirmou que é importante esclarecer a proposta do governo. Eu vejo com muita frequência e quase sem contestação a ideia de que, imagine, este governo agora está exigindo que você trabalhe 49 anos para poder se aposentar. Ora bem, não é isso. Quando você fizer os 25 anos de contribuição e fizer 65 anos de idade, você já parte de 76%. Mas se você começou com 20 anos e contribuiu durante 45 anos, você tem, na verdade, 96% de aposentadoria. Você trabalhou 50 anos, você tem 100% de aposentadoria. Não significa que você vai precisar trabalhar 49 anos para atingir um mínimo de aposentadoria. Michel Temer citou outras medidas, como o limite para os gastos públicos, a reforma do ensino médio e as mudanças na administração das empresas estatais. Todos projetos encaminhados pelo governo e aprovados graças à parceria com o Congresso Nacional. O presidente afirmou que as reformas não param por aí. A reforma da Previdência faz parte dos esforços para garantir o crescimento do país e o futuro dos programas sociais. Muitos dizem, bom, você tem 20 anos hoje, não está preocupado com o que vai acontecer daqui a 30 anos, né? Ele deve preocupar-se sim. A reforma da Previdência não é só para aqueles que ou se aposentaram ou irão aposentar-se. Mas se houver uma desestruturação econômica na União, isto vai representar um prejuízo para o Fundo de Financiamento Estudantil, para Minha Casa Minha Vida, para a Bolsa Família, porque nós não teremos recursos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo tomou mais de 50 medidas para assegurar o crescimento do país e afirmou que elas já deram resultado. Meirelles lembrou que a reforma da Previdência faz parte deste processo. Para os trabalhadores, as trabalhadoras, os brasileiros, de uma maneira geral, é mais importante ter a segurança de que vão receber aposentadoria do que ter a expectativa de que vai se aposentar um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, mas que gera uma insegurança no futuro. A proposta de reforma da Previdência foi enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional em dezembro do ano passado. E o governo estima que entre 2018 e 2027, a medida leve a uma economia de 678 bilhões de reais aos cofres públicos. Reportagem Thaísa Dias.
E a meta do governo é que os deputados votem a reforma da Previdência, respeitando o máximo possível a proposta original. Para tirar todas as dúvidas da população, a ideia é ampliar a comunicação, ou seja, esclarecer melhor aos brasileiros quais são as medidas e por que a reforma é essencial para o país. O ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, explicou que o próprio presidente Michel Temer convocou a reunião com a comissão especial que avalia a reforma da Previdência no Congresso. Assim como Temer, o ministro defendeu que a proposta seja melhor esclarecida à sociedade. Foi um debate longo, extenso, né? Colocou-se uma série de questões, até de natureza de melhor conhecimento da proposta, de melhor conhecimento da situação previdenciária, das contas e também de um bom sistema de comunicação com a sociedade brasileira, que nós estamos percebendo que as informações que estão circulando, tem muitas informações que não correspondem à realidade. Já sobre mudanças na proposta, o que pode ocorrer durante a tramitação no Congresso, o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, disse que o objetivo é manter para a votação o texto enviado pelo governo. No processo de diálogo que vamos estabelecer junto aos deputados, vamos mostrar a necessidade da reforma e de se manter o mais fiel possível à proposta original, respeitando naturalmente a soberania do Congresso. O ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, fez uma previsão do andamento da reforma na Câmara. Segundo o ministro, a ideia é que a proposta seja votada pelos deputados em abril. Reportagem Paulo La Sálvia. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados discute a reforma da Previdência, que teve hoje mais uma audiência. Os parlamentares ouviram mais detalhes sobre o envelhecimento da população, o que exige mudanças na aposentadoria. A repórter Luana Karen acompanhou e tem as informações. Dessa vez, a Comissão Especial discutiu o regime geral de previdência social, formado, por exemplo, por empregados da iniciativa privada, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. Entre os desafios apresentados está o envelhecimento da população. Segundo o presidente do INSS, Leonardo de Mello Gadelha, em 2060, 1 em cada 3 brasileiros terá mais de 60 anos. Para ele, é preciso garantir que os trabalhadores de hoje possam se aposentar amanhã. Se nós temos as famílias tendo menos filhos, nós teremos menos ingressantes no mercado de trabalho. Se na outra ponta nós temos pessoas vivendo por mais tempo, nós teremos cidadãos oferindo os benefícios por um espaço de tempo também mais prolongado. Segundo o representante do IPEA, Rogério Nagamini, as despesas do governo com previdência social na década de 1990 representavam 4% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Já no ano passado, essa despesa saltou para 8% de tudo que o Brasil produz. Com o envelhecimento acelerado da população e sem a reforma, Rogério Nagamini afirmou que o país vai chegar a 2060 com mais beneficiários que contribuintes. Na verdade, a nossa despesa já se encontra num nível muito acima do que seria esperado em função do nosso perfil demográfico. Dito de outra forma, o Brasil tem uma despesa com previdência de um país velho, sendo que ainda não é um país velho. Nesta quarta-feira, os deputados vão discutir o benefício de prestação continuada, o BPC, que é o valor pago a idosos com mais de 65 anos ou a cidadãos com deficiência. Reportagem Luana Karen. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também falou sobre o cenário econômico do país na reunião sobre a Previdência. De acordo com Meirelles, o pior já passou. De acordo com Henrique Meirelles, o Brasil entrou em uma rota de crescimento sustentável a longo prazo e a recessão já terminou. O Brasil hoje já está crescendo. Isso é muito importante, porque todos nós passamos por um momento muito difícil quando o Brasil enfrentou a maior recessão da sua história. Mas a mensagem aqui importante é que essa recessão já terminou. Nós ainda vivemos a consequência dela em muitos aspectos, mas ela foi longa, foi difícil, foi dura, gerou esse número enorme de desempregados, mas o Brasil já começou a crescer. O ministro da Fazenda apontou ainda os argumentos que mostram que o país já entrou em recuperação e lembrou da importância da limitação dos gastos públicos para que isso ocorresse. A subida da Bolsa de Valores, valorização da Bolsa, como foi mencionado pelo presidente, com ganho de valor do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale, etc. Queda do risco Brasil, queda do dólar,
Tudo isto é uma mensagem de confiança no ajuste e nas reformas que nós, este grupo, os parlamentares, o Congresso como um todo, está fazendo no Brasil. Meirelles destacou também a confiança dos empresários e consumidores, que está crescendo, o que não ocorria desde 2011. O ministro da Fazenda lembrou das medidas implementadas pelo governo para retomar a recuperação. São medidas de aumento da produtividade, de melhora do crédito, de melhora do ambiente de negócios. Elas já estão sendo aprovadas, por exemplo, juntamente com outras medidas já em andamento e aprovadas ou em aprovação pelo Congresso. Meirelles disse ainda que o Brasil vai sair do padrão de ter uma crise econômica de tempos em tempos para ter períodos prolongados de crescimento e que o país já é visto com mais confiança pela comunidade internacional. Reportagem Ney Pereira. Qualidade de vida e desenvolvimento para as populações de regiões mais afastadas. Essas são algumas prioridades do governo, que anunciou investimentos no Pará. As obras são dos programas Luz para Todos e Água para Todos. Os investimentos chegam a 240 milhões de reais. Água e energia elétrica chegam a milhares de famílias paraenses por meio dos programas do governo federal. O anúncio foi feito nesta terça-feira no município de Altamira, que é um dos que vão receber o programa Luz para Todos. O novo contrato vai levar energia elétrica para famílias paraenses próximas à usina hidrelétrica de Belo Monte. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, explica que os recursos estão garantidos para atender as necessidades dos pequenos municípios. Essa segunda etapa aqui no Pará são 160 milhões de reais, 120 vindo de orçamento do governo federal e 40 milhões sendo a contrapartida da distribuidora, que tem aí o prazo de até o final do ano que vem a gente poder concluir todas essas ligações. Outros 62 milhões de reais serão usados para levar energia elétrica à reserva extrativista Verde para Sempre, no município de Porto de Mós, beneficiando quase 3 mil famílias. Também foram anunciados investimentos no programa Água para Todos, que atenderá quase 3.800 famílias de Marajó e do Xingu, regiões com baixo índice de desenvolvimento. O prefeito de Altamira, Domingos Juvenil, que acompanhou o lançamento do programa, falou que milhares de famílias serão atendidas. Ficou acertado que cerca de 13.834 famílias serão beneficiadas com energia elétrica. E todos os 8 municípios em torno do chamado Belo Monte terão abastecimento de água. O investimento do governo federal no programa Água para Todos é de 20 milhões de reais. Além de proporcionar qualidade de vida, os programas do governo federal ajudam a desenvolver e a movimentar a economia no interior do país. Reportagem Natália Kozlik. 19h13 em Brasília. O descuido de muitos jovens preocupa o governo neste carnaval. Daqui a pouco vamos falar sobre a campanha para a conscientização do uso do preservativo. 77 milhões de camisinhas serão distribuídas para os foliões. 100 milhões de reais para as Forças Armadas agirem no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A medida provisória liberando os recursos foi publicada hoje. Alessandra Bastos tem os detalhes. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o valor que sobrar vai cobrir futuras operações. 80% dos 100 milhões de reais são para logística, como, por exemplo, a mobilização das tropas e a alimentação dos militares. Os outros 20% são para aquisição de coletes, capacetes e equipamentos que vão ficar à disposição das tropas. Além da garantia da lei e da ordem no Espírito Santo e em municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, as Forças Armadas estão realizando varreduras nos presídios. Na manhã desta terça-feira, as Forças Armadas iniciaram a 9ª Operação Varredura em Presídios. Fuzileiros navais buscaram drogas, armas e aparelhos celulares na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Esta é a 5ª unidade a ser vistoriada pela Marinha no estado. Desde o início do ano, as Forças Armadas já vistoriaram também prisões nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil.
A influenza aviária, também chamada de gripe aviária, atinge aves e pode contaminar humanos. Há alguns anos, a doença se tornou uma preocupação mundial. É que países que tiveram casos confirmados vão deixar de exportar 700 mil toneladas de frango este ano. E o Brasil, que nunca teve um caso de gripe aviária registrado, quer ganhar espaço e vender mais. Hoje, novas medidas foram anunciadas para reforçar o combate à gripe aviária no Brasil. Responsáveis por 37% da carne de frango consumida no mundo, os produtores brasileiros estão atentos para não perder esse mercado. Só os Estados Unidos perderam nos últimos anos 16% das vendas. Como o Brasil nunca teve um caso de gripe aviária registrado, parte dessa demanda aberta no mercado internacional poderá ser atendida pelos nossos produtores. É o que espera o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. A própria Alemanha informou um caso agora esses dias. A Suíça informou um caso. Nós estamos olhando quais foram os problemas que eles têm, ou aonde houve alguma negligência, e vamos fechar. Nesta terça-feira, um passo importante para evitar a entrada da gripe aviária no Brasil foi dado. O Ministério da Agricultura e integrantes da Associação Brasileira de Proteína Animal assinaram uma instrução normativa que vai exigir várias medidas, entre elas o isolamento das granjas com cercas e telas, uso de água tratada e a desinfecção dos locais onde as aves são criadas. Os produtores vão ter 1 ano para se adequar às novas regras. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, ressalta que é indispensável proteger as aves da doença. O que aconteceu do Brasil estar livre? Não é milagre, é um trabalho que vem de longa data. Em 2005 houve uma pandemia e o Brasil fez o dever de casa, bem, envolveu ministérios, o governo federal, envolveu saúde, defesa. Então o Brasil se envolveu e fez defesa e hoje nós temos uma biosseguridade muito boa. Em estados do Centro-Oeste, como Goiás e Tocantins, a maior parte ou a totalidade das granjas já estão dentro das normas. Mas no Nordeste, principalmente no Sul e Sudeste, onde estão os maiores produtores de frango e ovos do país, vai ser preciso uma mudança maior. Em São Paulo, por exemplo, 40% das criações estão fora das especificações. Reportagem José Luiz Filho. Os hospitais e institutos federais do Rio de Janeiro têm adotado uma prática para melhorar o atendimento aos pacientes. Há 5 anos, eles resolveram criar um grupo para ver se o atendimento estava seguindo regras de segurança. Questões básicas, mas que fazem a diferença, como identificar corretamente o paciente, higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir os riscos de queda. O trabalho vem dando resultado. Profissionais da saúde que se preocupam com a higiene, bebês que dormem tranquilos na unidade neonatal porque receberam a medicação certinha e pacientes que deixam de ser mais um número para serem chamados pelos nomes. Tudo isso virou rotina nos hospitais e institutos federais do Rio de Janeiro com a ajuda do trabalho da Câmara Técnica da Qualidade e Segurança, um grupo de profissionais da saúde que se organiza para trocar informações e cumprir as metas de segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde, como explica a coordenadora Adélia Quadros. As metas internacionais de segurança do paciente, que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, elas não estavam sendo cumpridas. E essas metas, elas, além de qualificar, elas dão maior segurança realmente ao cuidado prestado ao paciente. A presidente da Câmara Técnica de Qualidade e Segurança, Cláudia Regatas, destaca também a importância da participação do próprio paciente no processo de recuperação. Um dos maiores fatores de risco é o paciente tentar levantar sozinho para ir ao banheiro, por exemplo, sem pedir ajuda da equipe de saúde quando se sabe que ele tem fatores de risco para que nesse momento ele acabe sofrendo uma queda. Dona Elizabeth dos Santos é paciente do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e diz que se sente segura com a pulseira de identificação que acabou de receber. Creio que sim, porque pelo menos é uma identificação, é uma referência de que eu passei aqui, de que eles ficaram com os meus dados. Outro avanço registrado é um aumento da comunicação entre equipes médicas de falhas de segurança, uma prática que ajuda na correção de problemas. Reportagem Natália Mello.
É brincar o carnaval sem se descuidar. O Ministério da Saúde lançou em Salvador, na Bahia, a campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. A maior preocupação é com os jovens, que vêm apresentando índices crescentes de contaminação pelo vírus HIV. Por isso, um dos focos da campanha é a distribuição de preservativos nos principais circuitos de carnaval do país. Serão distribuídos 77 milhões de preservativos em todo o Brasil, como ação principal da campanha contra as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente contra o vírus HIV. A informação é do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que hoje esteve em Salvador para lançar a campanha que tem como slogan "No Carnaval, use camisinha e viva essa grande festa". 40 mil brasileiros passam a ter HIV a cada ano e é muito importante que a gente possa controlar isso e fazer um apelo também a todos que façam a testagem. Temos mais de 100 mil brasileiros que estão portadores de HIV e não sabem, não fizeram a testagem, e também temos mais de 200 mil que têm o vírus e não se tratam. Apesar do fluxo de informações sobre as doenças e do acesso aos métodos de proteção, o Brasil enfrenta uma epidemia de casos de HIV e AIDS que avança principalmente entre pessoas de 20 a 24 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Por conta disso, o foco da campanha são os jovens, apontados como os que menos usam camisinhas. O músico Carlinhos Brau, um dos destaques do Carnaval em Salvador, vai subir aos palcos e trios, levando a mensagem de conscientização. No Carnaval, que a gente fala, sim, sobre a utilização dos preservativos e para que isso siga o ano inteiro. Então, atenção, Brasil, viva essa alegria, porque realmente a nossa saúde não pode entrar em crise, né? Use camisinha. A distribuição das camisinhas será feita em postos de saúde e em unidades móveis instaladas pelas prefeituras durante os dias de folia. No total, 3 milhões de camisinhas são femininas. De Salvador, na Bahia, Sayonara Moreno. 19h22 em Brasília. Desde o ano passado, o INSS está convocando para avaliação todos os beneficiários do auxílio-doença que há mais de 2 anos não passavam por perícia. E esse pente fino no benefício já gerou uma economia de mais de 715 milhões de reais. É dinheiro que estava sendo pago para quem não precisa. 43 mil pessoas tiveram o benefício cancelado. Elas foram consideradas aptas para o trabalho ao passarem por perícia médica ou não comparecerem à avaliação. Para o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, o acúmulo de pessoas recebendo sem a devida avaliação aconteceu por problemas na gestão passada. Dessa forma, embora obrigatória a revisão de 6 em 6 meses de auxílio-doença e de 2 em 2 anos por aposentadoria por invalidez, o INSS deixou de fazer isso, acumulando um enorme passivo e causando um enorme prejuízo aos cofres do Fundo de Previdência. Há casos curiosos sendo descobertos, como mulheres que passaram a receber o benefício de auxílio-doença por causa de uma gestação de risco, mas que continuaram como beneficiárias por anos após o nascimento do bebê. A estimativa do governo federal é que, junto com a revisão das aposentadorias por invalidez, o pente fino do INSS vai gerar uma economia de 8 bilhões de reais. Reportagem André Luiz Gomes. O saldo de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pode ser retirado a partir de março por todos os trabalhadores que têm contas sem movimentação desde dezembro de 2015. Isso inclui brasileiros que estão fora do país. A repórter Paola Diorti explica o que esses trabalhadores devem fazer para sacar o dinheiro. Os brasileiros que moram no exterior também podem sacar o saldo de contas inativas do FGTS sem precisar retornar ao país. Quem já é cliente da Caixa Econômica Federal deve acessar o site www.caixa.gov.br/contas inativas e fazer o cadastro. Quem não é cliente também pode sacar o valor. Basta preencher o... Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal mantém delação de Sérgio Machado na Lava Jato em sigilo.
Justiça Eleitoral divulga lista de títulos eleitorais que podem ser cancelados. Empregado deve ser ressarcido por arcar com conserto de carro da empresa após acidente. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantém sem sigilo a delação de Sérgio Machado na Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin lembrou que o próprio Ministério Público confirmou que o sigilo seria nocivo à efetividade das investigações. Lucas Scherer. Sérgio Machado fechou o acordo de delação premiada e disse ter repassado propina a mais de 20 políticos. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura das investigações. A defesa de um dos filhos do ex-presidente da Transpetro havia pedido que a delação premiada do pai tramitasse em sigilo, mas o ministro Luiz Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no STF, votou por manter o entendimento de Teori Zavascki, de que a regra geral é a de publicidade dos fatos. O ministro ainda lembrou que, conforme a Constituição Federal, só poderá ser restringida a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, o que não é o caso. E o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, está sendo sabatinado desde as 11h30 da manhã de hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele foi indicado pelo presidente da República, Michel Temer, para ocupar a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki. Para vencer esta primeira etapa, Moraes precisa da aprovação da maioria dos senadores presentes na sessão. Após isso, o nome dele passa pelo crivo do plenário do Senado. Se for aprovado por 41 dos 81 senadores, Alexandre de Moraes assume, então, o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal. Justiça Eleitoral divulga lista de títulos eleitorais que podem ser cancelados. As listas terão nomes e inscrições dos eleitores que deixaram de votar nos 3 últimos pleitos, não justificaram a ausência e não pagaram a multa. Giovana Cunha. A lista ficará disponível nos cartórios eleitorais para consulta pelos interessados. Os eleitores que constarem na relação de faltosos deverão ir ao cartório eleitoral entre 2 de março a 2 de maio para regularizar a situação. O não comparecimento para comprovar o voto, a justificativa de ausência ou o pagamento das multas correspondentes implicará o cancelamento automático do título de eleitor. Vale lembrar que cada turno do pleito é considerado uma eleição e que a Justiça Eleitoral não expede nenhuma notificação ao eleitor informando sobre a pendência no cadastro eleitoral. Nestlé deve restituir descontos do salário de empregado que teve que arcar com o conserto de carro da empresa após acidente. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo que o empregado dirigia foi fechado por outro carro e acabou atingindo um terceiro. Segundo o relator do caso na terceira turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, não ficou comprovada a existência de dolo ou culpa do empregado no acidente e, por isso, a empresa Nestlé deve restituir os valores descontados indevidamente do salário dele, no total de R$ 1.700. Homem corta língua ao comer uma salada e restaurante no Rio de Janeiro deve indenizar. O casal que jantava no restaurante deve receber o total de R$ 22.500. Johnny Luna. O marido sofreu corte na língua após comer salada que continha um pedaço de vidro. Sangrando, o homem foi socorrido pela mulher e levado ao hospital. Ele permaneceu vários dias ingerindo somente alimentos líquidos ou pastosos. Para o julgador do caso, o estabelecimento tem o dever de zelar pela qualidade da comida, evitando situações como essas. Banco é condenado por não devolver dinheiro recebido a mais em pagamento de fatura. A decisão é da Justiça em Brasília e a instituição deve devolver o valor e ainda indenizar a consumidora. Carlos Ribeiro. A mulher já havia quitado um boleto de R$ 400, mas errou ao pagar uma outra fatura de quase R$ 2.000, usando o mesmo código de barras do boleto anterior. O banco não restituiu esse valor. A juíza do caso entendeu que a consumidora tem direito a ter de volta o valor pago de maneira errada. Além de devolver o dinheiro, a instituição deve pagar mais R$ 2.000 de indenização à mulher por falha no serviço do banco.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo. Está no ar, o Jornal do Senado. Sabatina de Alexandre de Moraes já dura mais de 9 horas. Se CCJ aprovar, a indicação seguirá para votação em plenário. Comissão aprova projeto que simplifica regras para a produção de peixes em lagos de hidrelétricas, açudes e barragens. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça já dura mais de 9 horas. Alexandre de Moraes foi indicado pela Presidência da República para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, aberta com a morte de Teori Zavascki. A repórter Marcela Cunha acompanha a sessão da CCJ e traz ao vivo as informações. Boa noite, Marcela. Boa noite, Lia. Desde as 10 horas da manhã, os senadores estão reunidos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na sabatina de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do STF. Além das perguntas dos parlamentares, o indicado também responde os internautas que enviaram seus questionamentos pelo portal E-Cidadania. Alexandre de Moraes garantiu que atuará com imparcialidade tanto na Suprema Corte como nos casos investigados pela Operação Lava Jato. Indicado pelo presidente Michel Temer e ministro da Justiça licenciado do atual governo, Moraes afirmou que outros integrantes do Supremo também fizeram parte do Poder Legislativo e do Poder Executivo e hoje atuam com liberdade no STF. Em seu discurso inicial, ele criticou o ativismo judicial e disse que não cabe aos julgadores criar um direito novo para substituir o Congresso Nacional. Moraes também rebateu a acusação de plágio da obra de um jurista espanhol e de envolvimento com o PCC, o primeiro comando da capital. Sobre a tese de doutorado em que afirmou ser contrário à indicação de membros do governo para o Supremo Tribunal Federal, ele afirmou que a indicação está de acordo com as regras em vigor, apesar de defender mudanças no modelo. A filiação de Alexandre de Moraes ao PSDB à época da indicação também foi alvo de críticas de parlamentares. Se o nome de Alexandre de Moraes for aprovado pela CCJ, a indicação será encaminhada para o plenário do Senado. Ao vivo para o Jornal do Senado, Marcela Cunha. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que simplifica as regras para a produção de peixes em parques e áreas situadas em águas de domínio da União, em lagos de hidrelétricas, açudes e barragens. A proposta dispensa da outorga, do registro e das inspeções navais os parques para a criação de pescado, que sejam limitados a 0,5% da superfície da água desses reservatórios. O projeto segue agora para análise das comissões de Agricultura e de Meio Ambiente, sendo esta última que terá a palavra final sobre a matéria no Senado. Repórter Roberto Fragoso. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, concordou com a legalidade da mudança, mas defendeu o aprofundamento do debate nas próximas comissões que vão avaliar o projeto. Fixar 0,5% para, em qualquer circunstância, se permitir a aquacultura, me parece que não é adequado. A Agência Nacional de Águas realizou estudos em 96 reservatórios no país e chegou à conclusão de que cerca de 60% não suportariam esse percentual de suas águas ocupadas por piscicultura. Eu acho que o mais conveniente é deixar que essa matéria seja regulada caso a caso pelos órgãos de licenciamento ambiental. Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, que assumiu o mandato quando o autor do projeto, Marcelo Crivella, renunciou para comandar a Prefeitura do Rio de Janeiro, considera que os ganhos de produção serão grandes e que não haverá prejuízos ambientais. O Brasil tem uma capacidade muito grande, gigantesca, para ser um dos maiores produtores na aquicultura. 0,5% das águas da União significa um avanço, um crescimento da produção extraordinário. Já tem muitos estudos que comprovam que não tem nenhum dano ao meio ambiente, 0,5% sendo usado para a aquicultura.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB, pediu que o governo do Espírito Santo inicie diálogo com policiais e bombeiros militares para resolver o pleito de aumento salarial e melhores condições de trabalho das categorias. Segundo a senadora, a comunidade do Espírito Santo ainda está assustada e com medo de tudo que ocorreu em semanas anteriores, fato revelado pela pouca presença de pessoas nas ruas. A Força Nacional vai embora. Quarta-feira começa a sair do meu estado. E como é que nós ficaremos? A polícia toda estará na rua? Estarão todos na rua satisfeitos? Estarão acatando as ordens, as determinações, mas estarão ainda com o peito angustiado e toda a sua demanda colocada de lado como se não tivesse importância. O senador Wellington Fagundes, do PR, cobrou agilidade do governo de Mato Grosso e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social na conclusão de obras de infraestrutura que estão paralisadas no estado há mais de 2 anos. Fagundes citou o exemplo dos prejuízos causados pela interrupção da construção do veículo leve sobre trilhos, que deveria ter ficado pronto para a Copa do Mundo de 2014. Integrante da Comissão Especial das Obras Inacabadas do Senado, Wellington Fagundes disse que propôs a realização de audiência pública em Cuiabá para tratar do assunto. Eu sempre tenho dito que uma obra parada, uma obra paralisada, não serve para nada, porque ela causa um prejuízo muito grande para a população, tanto na sua manutenção, se está sendo feito com responsabilidade, e às vezes não é feito, aquilo acaba sendo depedrado, e para recomeçar uma obra inacabada depois de 2 anos, o custo é muito maior. O senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, ressaltou a importância dos investimentos em novas matrizes energéticas, como a solar e a eólica, para o desenvolvimento de regiões brasileiras negligenciadas pelo poder público, especialmente o Nordeste. Segundo ele, estas iniciativas são indispensáveis para um meio ambiente mais equilibrado, sustentável e limpo e ajudam a reduzir desigualdades e gerar empregos e renda. Eumano ressaltou que as regiões mais pobres são as de maior potencial eólico e solar, fator determinante para a massificação de investimentos em parques geradores. No Piauí, por exemplo, está em construção a maior usina solar da América Latina, que deve entrar em funcionamento a partir de agosto deste ano. Se aproveitando a incidência solar de uma área ínfima de 690 hectares, o Piauí disporá, o Piauí e o Brasil, de 292 megawatts de energia. Imaginem se multiplicarmos os investimentos e aproveitarmos um potencial ainda pequeno, mas representativo. Nossa área territorial produzirá muito mais energia para o Nordeste do Brasil. O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu proposta de emenda à Constituição que proíbe a tributação de medicamentos de uso humano. Ele comparou a política tributária de medicamentos no Brasil e em outros países. Segundo ele, não incidem impostos sobre os remédios de uso humano na Inglaterra, no Canadá e na Colômbia. Enquanto isso, no Brasil, é até difícil entender a política tributária, disse Regufe, afirmando que nos medicamentos de uso veterinário a carga tributária é de 14,3% e nos de uso humano é de 35,7%. Existem famílias nesse país que gastam mais de R$3 mil por mês com remédios. Isso é a vida real das pessoas. Ninguém compra um remédio porque quer, a pessoa compra porque precisa. O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, comemorou a sanção da lei que reforma o ensino médio e destacou a participação de todas as correntes ideológicas na discussão da proposta. Tenho convicção de que o investimento em educação é o caminho mais eficaz para a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, a diminuição da necessidade de políticas assistencialistas e a formação de um povo politizado e crítico na escolha e cobrança de seus representantes. Já o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, disse que os governos do PT nunca trataram a educação como prioridade. Somente nos últimos 5 anos, conforme Paulo Bauer, o Ministério da Educação mudou de comando por 6 vezes. Além disso, houve redução no número de matrículas no Fundo de Financiamento Estudantil e no Pronatec, disse ele. Para Paulo Bauer, todos devem lutar por melhorias na educação no Brasil. É verdade que são grandes os desafios da educação. Garantia da qualidade, permanência dos alunos nas escolas, professores valorizados, elevadas taxas de repetências, falta de investimentos. Todas essas dificuldades, dentre tantas outras, precisam ser superadas de forma mais urgente possível.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Lia Passarinho. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia espera acordo sobre recuperação fiscal dos estados. Medida que muda prazo de concessões de rádio e TV passa em comissão. Plenário aprova projetos que ampliam proteção a mulheres e crianças. Boa noite. O plenário aprovou a proposta que cria um sistema de garantias para crianças e adolescentes que sejam testemunhas ou vítimas de violência. A matéria que segue para o Senado assegura à criança ou ao adolescente, vítima de violência, o direito de ser ouvido em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaços físicos que garantam sua privacidade. O texto, que teve a relatoria de Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, também resguarda o direito da vítima de não ter nenhum contato com o suposto autor da violência. A autora do projeto, Maria do Rosário, do PT Gaúcho, elogia a aprovação da matéria. Ela salienta que o texto estrutura um sistema eficaz de escuta do poder público, que permite mais segurança e proteção pelo Estado, à vítima ou testemunha de violência. Também foi aprovado hoje projeto de autoria de Josi Nunes, do PMDB de Tocantins, que estabelece que os procedimentos de prevenção ao câncer de colo de útero tornem-se responsabilidade das redes de proteção social e de atenção básica à saúde. A proposta relatada por Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, prevê ainda buscas para identificar mulheres que não tenham acesso aos exames por barreiras sociais, geográficas ou culturais. A realização do exame preventivo ginecológico passa a integrar as condições previstas para a concessão do Bolsa Família. Votação. As votações das propostas que têm acordo entre as lideranças partidárias já começaram na noite de ontem, quando os deputados aprovaram um projeto que permite às empresas que contratam jovens aprendizes matriculá-los em cursos técnicos na área esportiva. Ouça mais detalhes na reportagem. Foi aprovada a proposta que permite que empresas destinem até 10% de sua cota total de aprendizes à formação técnico-profissional na área esportiva. Garante ainda que aprendizes deficientes continuem sendo contratados dessa forma por mais de 2 anos. Agora o texto vai para a sanção presidencial. O autor, deputado André Figueiredo, do PDT cearense, comemorou. Sabemos que a aprendizagem profissional, várias empresas têm gargalos que precisam ser superados e que possam cumprir a cota de aprendizes que a legislação determina. O plenário aprovou ainda que a Câmara analise com mais profundidade um projeto que permite obras nos rios Tocantins, no Pará, Araguaia, em Goiás, e das Mortes, no Mato Grosso. O mérito já passou por 3 comissões da Câmara e agora terá também que ser analisada pela de Direitos Humanos, o que, na prática, obriga que seja criada uma comissão especial a respeito. O deputado José Carlos Aleluia, do Democratas Baiano, não concordava e protestou. A Câmara aprovou a paralisação da hidrovia do Tocantins. E foi rebatido pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, autor do pedido de análise por parte da Comissão de Direitos Humanos. A Câmara aprovou um respeito às comunidades indígenas. Também tem acordo entre as lideranças partidárias a necessidade de votar propostas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Entre elas, a que endurece a punição para crimes contra a mulher na internet e nos meios de comunicação, e a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O líder do governo, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, diz que esta última proposta já tem o aval do governo. É um pleito da bancada feminina e que o governo federal já viabilizou o orçamento necessário para a criação desse fundo, no total de 80 milhões de reais. Ainda pode chegar no plenário da Câmara a medida provisória 747, que trata das concessões de rádio e TV. Ela perde a validade em 12 de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. A medida provisória que amplia o prazo de concessões de rádio e TV foi aprovada hoje à tarde em comissão especial e pode entrar a qualquer momento na pauta no plenário. Uma mudança feita pelo relator da matéria incluiu as rádios comunitárias no texto. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Comissão especial aprova por unanimidade MP que prorroga o prazo para a concessão de rádio e TV. O relator da proposta, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, alterou o texto original encaminhado pelo governo para incluir as emissoras de rádio comunitária na medida. Assim, emissoras que estão com concessões vencidas e que ainda não apresentaram o pedido de renovação poderão regularizar a situação junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no prazo de 90 dias, contados a partir da data da publicação da lei. A regularização, no entanto, só será possível se o Congresso Nacional ainda não tiver deliberado sobre a extinção da outorga. Antes da MP, o prazo para apresentar o pedido de renovação ocorria entre 6 e 3 meses anteriores ao término da outorga. Nilson Leitão destacou os avanços da proposta. Aquelas que perderam o prazo de outorga, de renovação de outorga, nós abrimos novamente, e aqueles que entraram intempestivamente, fora de prazo, nós abrimos um prazo de mais 60 dias para que eles possam entrar com o pedido de renovação de outorga. Ou seja, não deixamos ninguém para trás. Todos terão oportunidade de renovar suas outorgas e continuar funcionando dentro da legalidade. A medida provisória deve ter a votação concluída até 12 de março, quando perde a validade. O acordo para a aprovação da proposta incluiu o compromisso do governo de tratar questões sobre a cobrança de direitos autorais em outra medida provisória a ser encaminhada em março. O assunto foi objeto de emenda do deputado Otávio Leite, do PSDB fluminense, rejeitada na forma de destaque. Ele defendeu que emissoras inadimplentes com o pagamento de direitos autorais tivessem a renovação suspensa. Já o líder do PSOL, o deputado Glauber Braga, ponderou que o assunto deve ser melhor discutido. Não pode ter o mesmo peso, ou seja, você não pode cobrar a mesma coisa de direito autoral de uma rádio comunitária e de uma rádio privada comercial. A rádio comunitária precisa de uma proteção especial, até pelo seu caráter, pela sua natureza. A nova medida provisória a ser encaminhada pelo governo pode trazer ainda novas regras para os processos de outorga das emissoras de rádio e televisão. Muitos parlamentares argumentaram que falta clareza na legislação do setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes. Educação. Danilo Cabral, do PSB, informa que o governo de Pernambuco nomeou mais de 2.000 professores das áreas de matemática, física, química, língua portuguesa e educação especial. O deputado avalia que as contratações demonstram o compromisso do governo estadual de colocar a educação como questão estratégica. Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, participou da entrega de ônibus escolares em Arcos, Santo Hipólito, Vazelândia, Rio Pardo de Minas, Fruta de Leite, Bonito de Minas, João Pinheiro e São João da Ponte. A deputada ressalta ainda que em Padre Carvalho, Januária, São João do Paraíso e Itacarambi, a entrega será feita após o Carnaval. Estão abertas as inscrições para os grupos de pesquisa e extensão, GPs, do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados até 22 de fevereiro. Acesse o edital em www.câmara.leg.br/GPE. Todo cidadão com curso superior pode participar. Grupos de pesquisa e extensão da Câmara dos Deputados. Novas perspectivas para o funcionamento do Poder Legislativo. Homenagem. Ao homenagear a Universidade Federal do Pará, Edmilson Rodrigues, do PSOL, destaca o papel da instituição na formação de cidadãos com consciência crítica e com compromisso na construção de um mundo justo e democrático. Na Paraíba, o aniversário de 134 anos de morte do padre José Antônio Maria Ibiapina, que participou da consolidação da Igreja Católica no Estado, contou com uma vasta programação cultural e religiosa. Rômulo Gouveia, do PSD, destaca a Romaria de Arara ao Santuário de Santa Fé, em Solânia. Segurança Pública. Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, volta a criticar a decisão do governo do Espírito Santo de punir os policiais militares que fizeram greve. Segundo o deputado, o governo estadual não está garantindo o direito de defesa da categoria, além de prever a demissão de mais de 700 policiais. Ele fez um apelo à bancada capixaba para reverter essa decisão do governo estadual. Ao mesmo tempo em que os policiais militares estão sendo severamente punidos pelo governo do Espírito Santo, o Supremo decide obrigar o Estado a indenizar presidiários que estiverem em presídios superlotados.
Para Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, falta bom senso ao governo que, para ele, deve se preocupar com o tipo de mensagem que as instituições estão enviando para a sociedade. Saúde. Capitão Augusto, do PR de São Paulo, faz um apelo ao secretário de Saúde do Estado para que tome as medidas necessárias para o credenciamento do Hospital do Câncer Dr. Monzilo, junto ao SUS de Ourinhos. Segundo o deputado, falta apenas um documento para que o hospital comece a atender gratuitamente a população. Trabalho. 20 de fevereiro é o Dia Mundial da Justiça Social. De acordo com Luiz Couto, da Paraíba, desde 1980, o PT pauta sua atividade política a partir dos interesses da classe trabalhadora e também na reversão dos índices de distribuição de renda. No entanto, ele disse estar apreensivo com o panorama que está se formando no Brasil e afirmou que vai sempre lutar para mobilizar a classe trabalhadora. Contrário à reforma da Previdência, Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que as novas regras serão prejudiciais a todos os brasileiros. Segundo ele, não é verdade que a Previdência seja deficitária e que, no curto prazo, haverá mais aposentados do que trabalhadores. O deputado pede um debate profundo no Congresso. Desenvolvimento regional. Carlos Henrique Gaguinho, do PTN de Tocantins, defende a aprovação do projeto que garante mudanças nas zonas de processamento de exportação. De acordo com o deputado, as EPEs são de fundamental importância para ajudar a alavancar o desenvolvimento de vários estados. Ele acrescentou que a Ferrovia Norte-Sul passa ao lado de uma ZPE, o que vai facilitar a exportação. A fábrica Panex, que há 40 anos produz panelas em São Bernardo do Campo, ameaça fechar suas portas e demitir mais de 300 pessoas. Vicentinho, do PT, assumiu o compromisso de verificar se os direitos dos trabalhadores estão sendo respeitados. Ele também critica projetos em tramitação na Câmara que ampliam a terceirização e dão maior força aos acordos que a legislação. A intenção do governo federal de importar café de países asiáticos é criticada por Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia. Segundo o deputado, a compra do produto estrangeiro vai prejudicar diretamente a produção nacional, principalmente o pequeno agricultor. Política. Para Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, o relatório da Polícia Federal responsabilizando os ex-presidentes Lula e Dilma por tentativa de obstrução da justiça no caso da nomeação de Lula para a Casa Civil denota a tentativa de criminalizar os políticos, o Partido dos Trabalhadores e dos movimentos sociais. Padre João, do PT de Minas Gerais, avalia que a Polícia Federal, os setores do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário são seletivos nas suas investigações e pedidos de indiciamentos. Ele entende que há uma perseguição às lideranças políticas e que isso desmoraliza as instituições. Pesquisa divulgada por Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, aponta que 42,7% dos brasileiros entendem que o ex-presidente Lula está sendo perseguido pela mídia e pelo Poder Judiciário. Segundo ela, os números refletem o medo da elite de que Lula ganhe as eleições em 2018. A deputada afirmou ainda que o povo brasileiro sabe que Lula foi o melhor presidente para o Brasil. Ao parabenizar o Centro Acadêmico 11 de agosto pelo abaixo-assinado com quase 285 mil assinaturas, entregue na Comissão de Constituição e Justiça do Senado contra a indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que o governo, com a indicação, quer blindar aliados do PMDB e do PSDB. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a CPI que investiga o INCRA e a FUNAI. Ela diz que a comissão foi instalada com apoio apenas de parlamentares ruralistas. A deputada discorda dos métodos de investigação da CPI, que pediu a quebra do sigilo bancário de várias organizações não governamentais e de entidades de proteção dos indígenas. Economia. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto que autoriza a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, discorda da decisão, alegando que a água é um bem público e não deve ser controlada por interesses privados. Preocupado com a crise do setor naval, Henrique Fontana, do PT gaúcho, diz que algumas ações do governo federal estão prejudicando o setor, como a decisão da Petrobras de priorizar a compra de plataformas e de outros equipamentos do exterior. O deputado apela ainda que o governo retome a construção da plataforma P-71 no Rio Grande do Sul. Na visão de Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, a situação econômica do Brasil começa a se ajustar. Para ele, o parlamento deve estar atento a temas importantes para a sociedade, como as reformas previdenciária, trabalhista, política e tributária. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, avalia como grave o fato de o governo ter reenviado ao Congresso o projeto de recuperação fiscal dos estados, com imposição de contrapartidas. Segundo ela, a Câmara teve a responsabilidade de aprovar o alívio para os estados sem impor compensações. Na sua avaliação, as regras para os estados causarão uma tragédia principalmente ao povo mais pobre. Já para a equipe técnica do governo federal, os acordos de recuperação fiscal dos estados só serão possíveis se as contrapartidas forem fixadas no texto e aprovadas pelo Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, espera mais diálogo entre Executivo e Legislativo para a aprovação de um texto que tire do sufoco os estados em crise, como o Rio de Janeiro. A Rádio Câmara tem mais informações sobre o assunto. Acompanhe. O presidente Rodrigo Maia defendeu nesta quarta-feira o diálogo entre o governo e a Câmara para que seja possível construir um acordo sobre o projeto do Executivo que renegocia as dívidas dos estados com a União por meio de compensações fiscais. Maia informou que, para a equipe técnica do governo, os acordos só serão possíveis se as contrapartidas forem fixadas no texto. Ele reafirmou que a proposta é fundamental para que estados em crise como o Rio de Janeiro consigam promover sua recuperação econômica o mais rapidamente possível. Tentar arbitrar um acordo, porque a informação que os técnicos do governo dão é que sem as contrapartidas no texto não dá para assinar o acordo. Então também não adianta nós aprovarmos algo aqui que vai dar o mesmo resultado da outra vez. Não haverá o acordo e o caso do Rio é um caso urgente. No final do ano passado, o presidente da República, Michel Temer, vetou o socorro financeiro a estados em situação mais grave, pois não foram fixados em lei os planos de recuperação dos governos estaduais. Nestes planos, deveriam estar previstas as contrapartidas, como privatizações de empresas públicas e o aumento das contribuições previdenciárias dos servidores estaduais. Rodrigo Maia ressaltou que o governo vai encontrar resistência. Se o ambiente do ano passado continuar nesse ano, a gente sabe que é difícil, não adianta a gente negar. Agora, o nosso papel como parlamentar, principalmente do Rio de Janeiro, que vive essa crise profunda, é tentar encontrar um caminho. Segundo o presidente, é importante encontrar uma forma para que, juridicamente, o governo federal tenha tranquilidade e possa assinar um acordo que suspenda, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal por 3 anos. Segundo Maia, a equipe técnica do governo reafirmou que não há como assinar o acordo sem as contrapartidas explícitas no texto. Eu conversei com o ministro Henrique Meirelles, com o ministro Guedes, tentando convencê-los de que era mais fácil e talvez fosse possível sem as contrapartidas, deixando um artigo na lei dizendo que o presidente da República poderia decidir as contrapartidas estado por estado, até porque a contrapartida do Rio não será igual a de Minas, que não será igual a do Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Nesta terça, Temer usou como exemplo o caso do Rio de Janeiro, um dos estados que passam por forte crise financeira. Como parte de um acordo já feito entre o governo federal e o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto de lei para a venda de ações da Companhia de Água e Esgoto, a SEDAI, visando o reequilíbrio econômico do estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. O presidente Rodrigo Maia também se reuniu hoje com representantes de centrais sindicais que criticaram a velocidade com que as reformas previdenciária e trabalhista estão tramitando na Câmara.
8 centrais e a CONTAG defenderam mais tempo para que as propostas sejam debatidas e pediram a Maia que seus representantes possam participar das audiências públicas e dos debates na casa. Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, apresentou uma emenda com outros 23 parlamentares, alterando alguns artigos da reforma. Uma das modificações prevê que a idade mínima para aposentadoria seja de 60 anos para homens e 58 anos para mulheres, e estabelece um novo cálculo para garantir os proventos integrais. E, além disso, nós propomos manter a pensão da viúva ou do viúvo, desde que a pensão e a aposentadoria não ultrapasse o teto da Previdência. Acho que essa é uma proposta justa, que possa fazer uma reforma e que possa ter sustentação para a Previdência. Essa proposta nossa tem tido muita aceitação aqui na casa e eu estou confiante que, se o governo não fizer um acordo, ele pode perder para essa proposta nossa aqui na casa. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.